Estamos muito próximos do capítulo 1100 e Oda aos poucos vai nos revelando o passado de alguns personagens extremamente relevantes, que com certeza vão impactar nesse capítulo tão aguardado. Dragon era um marinheiro, mas algo fez com que ele ficasse frustrado com a justiça da marinha. O que ele viu? Que evento Dragon participou que fez com que ele criasse esse nojo? Além disso, tivemos mais do passado de Kuma, mostrando o sequestro de Ginny. E é claro, com Oda criando mais um mistério sobre quem a sequestrou e abrindo a brecha para a discussão sobre o nascimento e a idade de Bonney, já que esse sequestro aconteceu 14 anos atrás. Os números não estão batendo. E sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac, hoje infelizmente sozinho por aqui. Nos próximos vídeos, Leonardo e Samuel vão estar de volta aí para participar. E a gente só queria lembrar para vocês a importância do like antes de começar esse vídeo e como isso ajuda a gente. O like é basicamente como uma segunda inscrição. Ele faz com que essa plataforma, o YouTube, recomende os vídeos para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso conteúdo, e isso consequentemente espalha nosso trabalho e nos ajuda demais. Então desde já, muito obrigado a todos que fazem isso, e sem mais enrolação, bora direto para essa análise. Antes de começar essa análise, eu queria avisar para vocês que ainda não sabem que nós lançamos recentemente mais um daqueles vídeos especiais que nós geralmente lançamos de tempos em tempos. E dessa vez o vídeo se chama Exposed Eiichiro Oda. Ele tem 50 minutos e muita coisa foi dita nesse vídeo. Muitas teorias foram ainda mais aprofundadas que vocês já conhecem aqui do canal. Então se vocês ainda não viram, depois que acabar esse vídeo, dá uma olhada lá que vocês com certeza vão gostar demais. E agora sim a gente começa a análise. E sobre esse capítulo, o 1097, tivemos a continuação do flashback do nosso querido Kuma. E cara, aquilo que eu disse lá atrás realmente aconteceu. Aquele passado da Batalha de God Valley tinha tudo para não ser mostrado agora. Por mais que as expectativas estivessem todas para que, quem sabe, no capítulo 1100, pudéssemos ver algo grandioso a respeito de Shebeck versus Roger e Garp, e quem sabe ver até um embate entre Garlin e Barba Branca, como ficou claro que aconteceu devido àquela conversa que o Shanks teve com Newgate, no fim, esse não era o propósito do Oda. Esse flashback era sobre o Kuma, e como ele e alguns revolucionários agiram para fugir daquela ilha. E realmente não encaixaria agora mostrar toda a batalha, se é que um dia a gente vai ver. Só se tivesse algo que acontecesse em God Valley que respondesse a algo que vai acontecer em Egghead, e aparentemente não é o caso. Por mais que pudesse, o Oda não quis. E sinceramente eu fiquei um pouco triste de não ver mais. Inclusive nem a própria aparência do Shebeck não tivemos a oportunidade de ver. Mas eu entendo que isso foi necessário para que o Kuma fosse a estrela do momento. Até mesmo o Dragon, que é um personagem gigante nesse capítulo, o 1097, foi um coadjuvante do nosso querido bucaneiro. O que não é ruim, eu inclusive adorei esse capítulo e vocês vão ver. Mas com certeza quebrou a expectativa de muita gente. Inclusive a nossa, cara. Eu queria tanto ter visto um Shebeck lutando só uma vezinha, mas o capítulo 1100 aí tá chegando e toda a expectativa vai pra ele. Dito isso, o capítulo começa nos mostrando Kuma no papel de um pastor, curando os velhos do reino de Sobe, o que responde o motivo dele andar com aquela bíblia pra cima e pra baixo. Mas infelizmente não tem nenhum momento aqui que nos mostre pelo menos um trecho dele lendo essa bíblia para que a gente pudesse ter uma ideia do que está escrito lá, o que diz nesse livro, quem é louvado nele, quais são as lições ditas nessas páginas, ainda não sabemos. Inclusive, apesar dele ser um pastor, essa bíblia não apareceu nesse capítulo, o que me faz pensar que o Oda tá escondendo alguma coisa. Esse japonês não dá um ponto sem nó. Inclusive, se eu pudesse comer alguma fruta, seria essa Nico Nico no Mi do Kuma. Eu tô com a dor no joelho aqui infernal. Tô parecendo um velho de 70 anos. Ginny aparece agora mais velha, dando uma bronca em Kuma por ele ser muito fácil de ser ludibriado por essa galera que quer se aproveitar dele todos os dias. Obviamente, ela age assim porque ela sabe das consequências que Kuma sofre. Se não fosse por isso, seria ótimo poder tirar um pouco da dor das pessoas todos os dias. Ela é introduzida praticamente sem roupa, como Oda adora fazer no Novo Mundo, e para ter uma conversa com esses idosos sobre a atual situação do reino de Sobe, mais especificamente sobre o atual rei de Sobe, o Berok, que é um grande bajulador de Tenryubitos. E é claro, como um bom bajulador, ele se espelha muito neles. Aqui nos é mostrado que existe um tributo celestial a ser pago, e quem não paga, bom, o destino é cruel e dependente da idade. Nesse momento da história, Kuma leva isso com uma certa leveza, apesar dele ter sido escravizado, apesar dele ter passado por isso. O que é interessante e reforça ainda mais como ele vai mudar com o tempo, e vai mudar muito. Dá pra dizer tranquilamente aqui que Kuma foi o personagem que mais passou por mudanças nessa obra, e um dos que mais sofreu. Hoje em dia, ele já não é nem ele mesmo, o que é muito bizarro de se pensar. O cara que queria tanto a liberdade não conseguiu achar a sua própria liberdade, porque ele decidiu viver a sua vida para os outros, o sacrifício. É isso que ele decidiu fazer. Por isso, na página seguinte, vemos Kuma recebendo toda a dor dos velhos para si mesmo, e toda a conversa que ele tem com Ginny é muito boa. É algo muito íntimo
íntimo entre eles dois e algo muito significativo para nós leitores dessa obra há tanto tempo. Porque aqui temos a resposta do motivo de Kuma ter protegido o Chapéu de Palha lá em Sabaody. Zoro basicamente fez a mesma coisa que Kuma fazia. Já pararam para pensar o que passou na cabeça de Kuma quando Zoro quis se sacrificar pelo seu capitão? É um gesto muito nobre e deve ter passado um flashback na sua cabeça lembrando desses sacrifícios. E isso fez com que ele respeitasse esse bando e respeitasse o filho do homem que ele respeita, o Dragon. É engraçado como tudo isso parece ser obra do destino. A dor retirada não pode ser simplesmente jogada no mar ou em algum canto aleatório. E eu admito que eu pensei nessa possibilidade enquanto li esse capítulo. Cara, porque ele não tira essa dor e joga em algum canto aleatório? Mas acontece que se essa dor, essa energia não for absorvida por alguém, ela voltará para o corpo original. Isso é uma grande vantagem e uma grande desvantagem dessa fruta. E o Kuma acaba pagando por isso. Mas tudo bem para ele, porque ele diz: estou feliz contando que as pessoas possam ser felizes. E isso resume muito bem o propósito da vida do personagem. O capítulo continua e Gin planeja um casamento, mas Kuma não gosta muito da ideia. Não que ele não quisesse casar com uma mulher que apoia ele diariamente, mas sim por tudo que ele viu seus pais passarem. E realmente, cara, é uma decisão muito difícil. Afinal, ele quer proteger as pessoas que ele ama. Se casando com Gin e tendo filhos prejudicaria automaticamente a vida de todos ali, por serem descendentes de bucaneiros. Na mesma página, a gente acaba vendo a primeira vez que eles veem uma notícia sobre Dragon e as coisas boas que ele vem fazendo no mundo, as revoltas. O que alimenta um desejo que antes não vinha sido desenvolvido para Kuma, o desejo de sair para o mar. O que é engraçado, já que em One Piece muito disso acontece. Às vezes um certo personagem já tem uma vida ou ainda está se desenvolvendo e acaba criando algum tipo de idolatria ou se torna um fã de um certo pirata ou marinheiro que faz com que ele mude totalmente a sua vida. Kuma já tem esse lado voltado para a liberdade por ele já ter sido um escravo, então obviamente ele se revoltaria contra esses tiranos e ele serve como exemplo disso. Mas enquanto Kuma não sai para o mar, o tempo passa e as leis do reino de Sobe mudam. Agora todos os moradores da parte sul podem ser usados como escravos sem qualquer problema, porque apenas a parte norte agora fazia parte do reino, já que os tributos valiam para toda a ilha, diminuindo seu território, os tributos diminuiriam e assim eles acharam que iriam prosperar, já que os velhos da parte sul, como a gente viu, não produzem nada, e um deles até foi morto morrendo de fome, que é uma coisa horrorosa. O que é claro, causa o primeiro pico de raiva em Kuma, depois de todos esses anos. E de alguma forma eles conseguiram prender um bucaneiro com uma fruta pelona. Eu me pergunto se o rei chamou algum tipo de marinheiro experiente para poder contê-lo, ou se apenas a falta de experiência de combate de Kuma fez com que ele não fosse uma grande ameaça para os soldados do reino de Sobe. Eu acredito mais na primeira opção. Para parar um bucaneiro que tem uma fruta, que é uma fruta muito poderosa, tem que ser um marinheiro que domina muito bem Haki. Algum vice-almirante por perto deve ter chegado lá e prendido Kuma. Agora, com todos os presos, incluindo Gin, que inclusive se senta igual a Bonnie, Dragon e Ivankov chega para libertar esse povo dessa nova lei e, é claro, desse rei imundo que vinha governando eles por todos esses anos. E cara, a expressão de nojo do Dragon vendo tudo o que tá acontecendo ali é muito boa. E assim, é basicamente o que Luffy vem fazendo desde o começo da obra. Ele chega numa ilha, tira o tirano do poder e todos terminam felizes. Obviamente o Luffy não tem isso como objetivo principal, ele vai fazendo as coisas naturalmente. Por exemplo, a Vivi tá com problema, esse problema tem um tirano relacionado, então ele vai meter a porrada no tirano, que é o Crocodile, que eu tô usando como exemplo. Diferente do que acontece com o Dragon, que quem sabe, assim como o Kaido, conhece a lenda do Joy Boy e quer se tornar esse libertador, só que de uma maneira estratégica e planejada. O Luffy não, o Luffy foi mais da parte do destino, ele comeu, inclusive, a fruta do Nika. Nesse ponto, o narrador fala o seguinte: devido à interferência de um grupo, o reino de Sobe escapou de seu regime maligno. Mas a marinha e o governo não fizeram nada sobre isso? É uma dúvida bem-vinda, na minha opinião. Afinal, Sobe tinha um rei amiguinho dos dragões celestiais. Eles pagavam tributos, os revolucionários chegaram lá e mudaram tudo isso, e isso fica por isso mesmo? No mínimo é estranho não ter nenhuma interferência da marinha para resolver esse problema, entre aspas. Porque não é um problema, é uma solução. Mas isso aqui pode responder muito bem porque o Dragon é o maior inimigo do governo mundial. Ele causa tantos problemas pro governo que é até difícil de resolver todos. Eu acredito que essa seja a justificativa / desculpa mais aceita para esse momento. E por coincidência do destino, eu acho que eu já mencionei a palavra destino 3 vezes nesse vídeo, seu amigo Ivankov se aliou a Dragon, que era um cara que Kuma adorava vendo pelos jornais. E assim ficamos sabendo da origem da seleção original do exército revolucionário. Na página o narrador explica bem o momento da história onde eles nasceram e quando eles se tornaram de verdade o exército revolucionário, porque antes disso nós sabemos que eram os guerreiros da liberdade. É dito o seguinte: o exército revolucionário foi criado depois da era dos piratas e após a trágica
destruição de Ohara. Ou seja, depois daquele encontro do Dragon e o Vegapunk que a gente viu capítulos atrás. Eles se armaram com determinação e se tornaram o exército revolucionário que ficou conhecido pelo mundo todo. E galera, uma coisa que eu falei no começo do vídeo sobre no que o Oda está focando nesse flashback. Por mais que o Dragon seja um gigante no universo One Piece, com certeza, junto com Shanks, assim do lado bom da história, são os personagens mais misteriosos da obra. E aqui nesse capítulo, o seu passado se resume em eu fui um cara da marinha e por isso eu manjo das armas. Nós não vimos nada de como foi exatamente esse incidente, esse evento que fez com que ele visse a podridão do governo mundial ou a justiça falha da marinha. Não vimos como Garp reagiu a tudo isso e é claro, isso vai ficar para um futuro distante ou próximo, vai depender do Oda. Porque eu não duvido que um dia a gente vai ver mais sobre isso, assim como também eu não duvido que a gente vai ver pelo menos o rosto de Shebek. Mas isso aqui é só para deixar claro que tudo isso aqui que a gente viu nesse capítulo, tudo que a gente viu desde o começo desse flashback, por mais que tinha todo aquele hype dos Cavaleiros Sagrados, o hype do Roger, o hype do Barba Branca, o hype dos Piratas Rocks, tudo isso aqui é sobre o Kuma. Igual foi no flashback do Oden, onde Roger, querendo ou não, foi o coadjuvante dessa história. E até absurdo eu falar que o Roger é coadjuvante, né? Mas é o que é. Dragon era um marinheiro e isso é algo que muito se teorizava. O Garp deve ter forçado muito o moleque pra entrar pra marinha, que nem o Luffy. A única diferença é que o Luffy teve a presença do Shanks logo cedo em sua vida, que moldou o que ele pensa e o que ele quer pro seu futuro, o que tornou a missão de Garp de tornar o neto marinheiro praticamente impossível. Já Dragon, desde jovem, poderia ter acreditado que encontraria justiça na marinha, mas não foi o caso. Luffy com certeza não encontraria One Piece sendo marinheiro, e nem a liberdade. Assim como foi no flashback de Oden, Kuma se separa do exército revolucionário por algum tempo e volta para sua terra, Sobe, que como nós sabemos bem, ele se tornará um dia rei desse lugar. Por algum motivo ele acaba ficando em um esquadrão diferente da de Ginny, e enquanto ela fala sobre reencontrá-lo, nós vemos uma sombra de alguém observando eles de longe. Quem é essa pessoa? Quem sequestrou Ginny? É uma pergunta muito complicada de se achar uma resposta, porque é muito difícil até de se teorizar. A gente só viu os pés desse personagem. A informação que temos é que isso se passou 14 anos atrás, e há 14 anos atrás os Yonkous como Kaido e Big Mom estavam bem preocupados em formar seus bandos, aumentar sua fama negativa, e por isso não tem nenhum motivo de algum pirata dessa época de 14 anos atrás se interessar por alguém do exército revolucionário, principalmente pela Ginny. O que sobra a própria marinha ou algum caçador de recompensa como os principais suspeitos. E eu fico com a primeira opção. Os caçadores de recompensa em One Piece infelizmente não foram tratados da maneira que poderiam. Na verdade eles praticamente não existem. Só lá no East Blue que a gente conheceu aqueles amigos do Zoro. A possibilidade mais aceita é que o esquadrão da Ginny foi descoberto e a informação vazou para a marinha. E algum marinheiro, talvez até um almirante que estava por perto, a capturou. E eu não duvido nada que no próximo capítulo a gente veja até um Akainu. Se o Oda quiser hype, ele provavelmente vai colocar o Akainu no próximo capítulo, assim como o Kizaru apareceu lá no flashback dos Piratas do Sol, capturando até o Arlong. E é sempre muito bom ver esses marinheiros mais jovens. Inclusive, a gente tem o próprio Akainu lá no flashback de Ohara, só que numa versão bem mais jovem. O próprio Aokiji também. E outro detalhe que os olhos mais atentos notaram nesse capítulo é que há 14 anos atrás, quando Bonnie já era nascida, isso se levarmos em consideração seu visual que aparenta ser mais velha que o Luffy ou ter a mesma idade que o Luffy, Ginny ainda estava apaixonada por Kuma e ainda estava viva. Então não tem qualquer chance dela ser mãe da Bonnie, pelo menos de forma natural. Dito isso, a aposta mais segura é que Ginny vai morrer, claro, porque ela não tá nos capítulos atuais, e que a Bonnie é uma clone dela. E um exemplo mais recente que a gente viu é a própria Stussy, que na verdade era a mulher do Barba Branca, mas agora tá trabalhando com Vegapunk. Isso responderia à idade real de Bonnie, como alguém mais jovem e que usa o fruto para disfarçar isso. Outra coisa é certa, Vegapunk vai aparecer nos próximos capítulos para fazer isso acontecer, e quando tivermos a resposta, provavelmente vai ser quando esse flashback vai acabar e voltar pro momento atual, com a Bonnie correndo risco de vida nas mãos de Saturne, com algum personagem a salvando, podendo ser Luffy, como guerreiro da libertação, finalmente voltando, ou o seu próprio pai Kuma, que não se sabe onde está no momento. Inclusive, a última vez que a gente viu Kuma foi em um embate contra o Akainu. Cara, tá tudo se ligando aí, só não acredita quem é maluco. Óbvio que também tem aquele robô gigante, mas como ele não tem nenhuma ligação emocional com a personagem, eu acabei não citando essa possibilidade. Desde que essa história de clones começou, eu sempre fiquei com o pé um pouco atrás, mas depois desse flashback é quase impossível dizer que a Bonnie não é uma clone da Ginny. Elas têm muitas coisas parecidas, inclusive o visual e até a posição como elas se sentam. E é claro, eu não vou deixar de citar a gula imensa que ambas têm. É sempre uma alegria muito imensa dela comendo com o Kuma. Aparentemente parece que é a única coisa que fazem eles felizes, pelo menos em parte desse flashback, porque eles com certeza se sentiram muito bem ao entrar no exército revolucionário. Mas galera, esse capítulo foi sensacional. No começo do vídeo eu acabei citando um pouco da frustração que eu tive por não ter visto mais do Shebek, mais do Roger, mais da batalha dos Rocks, mas isso foi algo planejado, algo que eu já tinha citado inclusive em uma live, que pra galera segurar um pouco o hype, porque o foco é o Kuma. Eu tô muito
ansioso pro fim desse flashback, que aparentemente tá muito perto, porque com a Ginny sequestrada, a gente vai ver basicamente a sua morte, vai ver ela sendo clonada, vai ver a criação da Bonnie, e provavelmente a gente vai conhecer um pouco mais do propósito de Kuma e a programação que o Vegapunk vai fazer nele. Dito isso, minha aposta final vai ser: esse flashback acaba no capítulo 1099 ou no comecinho do capítulo 1100, e no fim do capítulo nós vamos ver alguém muito importante salvando a Bonnie das mãos de Saturne. Será Dragon? Será o seu próprio pai? É uma coisa que eu tô muito ansioso pra saber e eu não vejo outra possibilidade. Mas galera, é com isso que a gente encerra esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo foi um pouco mais curto que o normal, o Oda focou principalmente no Kuma, mas com certeza deu pra aprofundar muita coisa e eu fiquei muito feliz escrevendo o roteiro desse capítulo. Ó, só agradecendo mais uma vez a todo mundo que deixa o like, isso ajuda demais o canal. Vou lembrar de novo pra vocês verem o vídeo Exposed de Eiichiro Oda, vocês não vão se arrepender, é mais um vídeo especial do canal que demorou muito pra ser produzido. E é claro, segue a gente lá no Instagram, @canalsupernovas, pra ficar ligado nos nossos posts de perguntas, que inclusive o próximo vídeo depois disso aqui vai ser um de perguntas, onde a gente vai responder vários questionamentos que vocês fizeram lá no Instagram. E é isso galera, fiquem bem, até a próxima e valeu!